Livro Jesus de Nazaré, 13º capítulo, segunda parte, primeiro parágrafo, meigo, nazareno e a alimentação carnívora. O mestre foi bem explícito na sua advertência, pois se afirmou que não vos tornareis imundos pelo que entrasse pela vossa boca, e sim pelo que saísse dela. Também não vos prometeu graças ou merecimentos superiores se continuasseis a comer carne. Nenhuma tradição cristã vos mostra a figura do meigo nazareno trinchando vísceras animais. Jesus lembrou-vos apenas o que não perdereis, mas não aludiu ao que deixareis de ganhar, se não vos purificasseis na alimentação. A imensa bondade e compreensão do Mestre não o levaria a emitir conceitos ainda imaturos para aqueles homens rudes e brutalmente carnívoros do seu tempo. A sua missão principal era de ressaltar o supremo valor do espírito sobre a matéria, assim como a necessidade da purificação interior sobre qualquer preocupação de alimentação. A sua mensagem era de grande importância para os fariseus e fanáticos da época, que praticavam hegemonias espirituais enquanto se escravizavam a fatigantes regras de alimentação. É preciso não olvidar o espírito da palavra ditada por Jesus, pois se o homem não se perde pelo que entra pela boca, mas pelo que dela sai, nem por isso louvais a ingestão do álcool que embrutece ou a do formicida que mata, os quais também entram pela boca. Se tomardes a advertência do Mestre ao pé da letra, chegareis à conclusão também de que podereis comer o vosso irmão, como fazem os antrópofos. Pois o que entra pela boca, segundo o princípio evangélico a invocar, não põe ninguém a perder. Entretanto, esse malicioso sofisma, levado à responsabilidade de Jesus, de modo algum vos justificaria perante ele da culpa de serdes canibais, de vez que viveis em um mundo civilizado. Jesus, ao pronunciar as palavras que citais, estava se referindo à crítica feita a seus discípulos pelo fato de não haverem lavado as mãos antes de comer pão, e com aquelas palavras quis dizer que é preferível deixar de lavar as mãos a deixar de lavar o coração sujo, mas não que se deva comer tudo quanto possa entrar pela boca, pois isso seria uma absurdidade, que não sairia dos lábios do Nazareno. Obra Fisiologia da Alma, 15ª edição, páginas 60 e 61. Segundo parágrafo, menino encantador, fisionomia esplêndida e leal. Era um menino encantador, de olhos claros, doces e aveludados, com 2 joias preciosas e de um azul esverdeado encastoadas na fisionomia adornada pela beleza de Maria e cunhada pela energia de José. Vestia-se pobremente, como os demais meninos dos subúrbios de Nazaré, onde proliferavam as tendas de trabalho dos homens de ofício e as lavanderias do mulherio assalariado. O menino Jesus tinha os cabelos de um loiro ruivo, quase fogo, que emitiam fulgores e chispas à luz do sol. Eram soltos, com leves cachos nas pontas e flutuavam ao vento. Quando ele corria ladeira abaixo, perseguido pelos cabritos, cães e aves, seus cabelos então pareciam chamas vivas esvoaçando em torno de sua cabeça angélica. A roupa íntima era de pano inferior que depois ele cobria com uma camisola de algodão de cor sépia ou salmão. Só nos dias festivos
ou de culto religioso, ele envergava a veste domingueira de um branco imaculado, sendo-lhe permitido usar o cordão de neófito da sinagoga. Sobre os ombros, nas manhãs mais frias, Maria punha-lhe o manto azul marinho de lã pura, tecida em Jerusalém, que fora delicado presente de Lia, uma de suas mais queridas amigas de infância. Aos 12 anos de idade, o porte do menino era ereto e altaneiro, pois as roupas caíam-lhe majestosas sobre o corpo impecável, de anatomia tão admirável que causava inveja às mães dos meninos trôpegos ou defeituosos. Obra O Sublime Peregrino, 13ª edição, páginas 146 e 147. Terceiro parágrafo, Menino Jesus, Anjo da Terra. Em sua maneira pessoal de interpretar ou julgar as coisas de sua terra e de seu povo, o menino Jesus tinha respostas agudas e inteligentes, porém honesto no seu falar e jamais contemporaneizando com a malícia capciosa, hipocrisia ou perversidade. Não era ofensivo nem petulante, respondia a todos com singeleza, respeito e até com timidez, mas ninguém conseguia modificar-lhe o modo franco e sincero de dizer as coisas, pois era inimigo de evasivas, rodeios ou acomodações interesseiras. Obediente no seu inconfundível espírito de justiça, ele até seria contra a família em seu favor do adversário. Caso este tivesse razão, afeiçoava-lhe facilmente a todos os seres e criaturas e os servia com o mesmo espírito de fraternidade e amor, pouco lhe importando a situação social ou humana. No entanto, suas atitudes francas e corajosas punham em choque até o espírito compreensivo de seus pais e semeavam indecisões entre os rabinos da sinagoga. Muitas vezes os adultos ficavam confusos ante a solução inesperada de um nível de justiça acima do entendimento comum que o menino Jesus expunha em suas dissertações vivas e eloquentes. Obra O Sublime Peregrino, 13ª edição, página 108. Quarto parágrafo, Menino Jesus, artista divino. Em torno da casa havia uma cerca de tatumes feitas de retalhos de tábuas e ripas, na qual se entrelaçavam cipós florescidos com florinhas miúdas. Aqui e ali reportavam alguns tufos de margaridas transplantados das margens do Jordão e que exigiam muita umidade. Pequenos canteiros circundados de pedras, obras indefectíveis do menino Jesus, protegiam algumas roseiras que emergiam do punho vermelho, vinho e afogueado das papoulas. José e Maria possuíam alguns cabritos, galinhas e marrecos, que lhe forneciam o leite e ovo, além do tradicional burrico dócil e pacífico que servia para as andanças do ofício de carpinteiro e a entrega dos serviços de menor porte. O observador arguto reconheceria naquele cenário pobre, simples mas emotivo, o toque mágico das mãos do menino Jesus. Aqui, as pedras arrumadas com um agradável senso estético delineavam os contornos do jardim modesto. Ali, ripinhas de todos os tipos e tamanhos afirmavam papoulas chamejantes, íris e narcisos e tirinhas de couro guiavam os cipós floridos e as trepadeiras
para o trânsito na porta das cercas, acolá, a areia fina e dourada da beirada, em costas das pedreiras, cobriam os caminhos por onde Maria deveria estender as roupas ou atender as aves. E ali se via ainda o arremate do menino artista pelos pincéis e os vasilhames de cobre sujos de tinta que haviam servido para a pintura nova dos alicerces da casa, das guarnições da porta, dos conchos de alimento dos animais e das aves. A sua iniciativa benfeitora tornara a casa de Maria e José a mais simpática e admirada do subúrbio pobre, pois, se ele era incapaz de ficar agriolhado ao horário draconiano de obrigações inadíveis, jamais se cansava quando seu espírito criador e construtivo se decidia a produzir algo de agradável aos aos outros. Rebelde, a imposição alheia, era um escravo dócil e desinteressado, sob a força do seu próprio impulso criador. Obra O Sublime Peregrino, 13ª edição, páginas 143 e 144. Quinto parágrafo, Menino Jesus e a incompreensão dos pais. O menino Jesus, genial e franco, jamais podia enquadrar-se no esquema prosaico da criança comum, cujas emoções e pensamentos são um reflexo dos costumes e preconceitos da sua época. Evidentemente, Maria e José não podiam entrever naquele filho singular o fulgor e a têmpera do Messias, quando ele causava críticas e despertava censuras alheias pelos seus modos excêntricos ou estranhos. Ambos ainda não estavam capacitados para compreenderem uma conceituação moral tão pura e tão impessoal do ser humano, contrária às contradições seculares da vida do povo judeu. Obra O Sublime Peregrino, 13ª edição, página 108. Sexto parágrafo, Menino Jesus e Ataque das Trevas. Nada ele tinha de vaidade ou orgulho que o distanciasse dos demais companheiros de infância, pois era cordial e afetuoso, amigo e leal. No entanto, inúmeras vezes, no auge do brinquedo divertido, o menino Jesus anuviava o seu semblante, pois seus sentidos espirituais aguçados pressentiam a efervescências das ciladas ou das cargas fluídicas agressivas que se moviam, procurando atingi-lo em sua aura defensiva. Era o anjo ameaçado pelos seus adversários sombrios, que não podiam afetar-lhe a divina contextura espiritual, mas tentavam ferir-lhe o corpo transitório, precioso instrumento do seu trabalho messiânico na terra. Esses espíritos diabólicos, que a própria Bíblia os sintetizou tão bem na tentação de Satanás, recorriam às próprias cargas de inveja e de ciúmes que se formavam em torno de Jesus, por força do despeito dos próprios conterrâneos. Assim, manipulavam o material hostil produzido pelas mentes insatisfeitas diante da gloriosa figura daquele ser, com a intenção de turbilhar-lhe os sentidos nervosos e o comando cerebral. Então, a sua respiração tornava-se aflitiva e o seu coração se afogueava. O sistema hepatorrenal apressava-se a eliminar qualquer tóxico que se materializasse decorrente da condensação
de fluidos ferinos. O menino Jesus, num impulso instintivo, corria célere para longe do bulício dos seus companheiros e se deitava exausto sobre a relva macia ou à beira do regato, debaixo das figueiras, ou ainda entre os arbustos umedecidos, como se o orvalho e o perfume das florinhas silvestres pudessem lhe refrigerar a mente encandecida. Mas, em tais momentos, ele era alvo dos cuidados e atenções do anjo Gabriel e de suas falanges, que então o aconselhavam a buscar o refúgio no seio da natureza amiga durante suas crises emotivas ou opressões astralinas. Ali, esses sublimes amigos podiam manipular extratos vitalizantes e fluidos protetores apanhados dos duplos etéricos do regato, das flores e dos arvoredos benfeitores, que se transformavam em energias terapêuticas, imunizando contra os dardos ofensivos dos espíritos trevosos. Em breve se fazia o desafogo espiritual e o menino voltava tranquilo a retomar os brinquedos sem poder explicar aos companheiros o motivo de suas fugas interpretativas. Obra O Sublime Peregrino, 13ª edição, páginas 148 e 149. 7º parágrafo, Mensageiros Divinos e o Amado Mestre. Hermes, no Egito, Antúlio, na Atlântida, Buda, na Ásia, Zoroastro, na Pérsia, Krishna e Rama, na Índia, Confúcio, na China, Pitágoras, na Grécia e o inconfundível Jesus, na Hebreia, foram os mensageiros divinos que esclareceram aos homens quais os princípios que transformaram a criatura animalizada no cidadão angélico da moradia celestial. Eles fixaram as bases ou elaboraram os estatutos definitivos da caminhada humana pela senda evolutiva em busca da verdade. Muitas vezes suas palavras revestiram-se de poesia, doutra feita ecoavam sob a gravidade sentenciosa da responsabilidade espiritual. Ou então, o pensamento augusto e sublime abrigava-se debaixo das parábolas encantadoras. Porém, na essência de tudo que esses admiráveis instrutores apregoavam ao homem, ainda surpreso de o afastarem de sua faina animalesca, permaneceu um só fundamento, uma só verdade, a revelação do Espírito imortal. Obra Mediunismo, 13ª edição, página 45 e 46. 8º parágrafo, Mensagem do Criador à Terra, Jesus. Em todos os orbes, em épocas messiânicas, entidades como Jesus de Nazaré encarnam o Verbo Divino, tornando-se ungidos do Pai, representando divinos condensadores de luz e que nutrem de mais perto os mundos materiais, no sentido de sua alicerce espiritual. E Jesus, a quem o Pai confiou o governo do vosso planeta, anjo planetário que encarnou a figura de Jesus de Nazaré, filho de José e Maria, e é a mais sublime e inconfundível mensagem do Criador dispensada à Terra. Ele foi o mais íntegro dos medianeiros divinos entre todos os percursores da verdade. Manteve-se impoluto sob o mais intenso
intenso assédio das forças das trevas, as quais tentaram perturbá-lo, quando no vosso meio assumiu a configuração humana. Ao atingir a idade de 30 anos, sentiu em si a plenitude do Espírito que transcende a forma e se extravasa em um oceano de luz. Tornou-se, pois, ungido na mais indescritível apoteose da luz cósmica do Onipotente. Obra a vida no planeta Marte e os discos voadores. 17ª edição, página 499. 9º parágrafo, mestre da tenda sabedoria. Sob a propaganda exclusiva do amor, em vez de códigos, dogmas e postulados, sectaristas religiosos desapareciam as divergências religiosas e os povos confraternizavam-se, iam no mesmo rebanho e obedientes a um só pastor. Por isso, Jesus é o mestre da eterna sabedoria e o Evangelho jamais há de requerer a providência de se modificar o seu conteúdo elucidativo espiritual. Até o homem tolo sabe e sente em qualquer posição geográfica da Terra ou na imensidão cósmica. Só o amor salva o homem, conforme conceituou o inovidável Jesus. Obra O Evangelho à Luz do Cosmo, 6ª edição, páginas 144 e 145. Mestres siderais, planificação da missão redentora de Jesus. A missão, 10º parágrafo. A missão de Jesus na Terra foi prescindida de atencioso estudo por parte dos mestres siderais do vosso orbe. E embora não predominasse um fatalismo absoluto na sua realização, os principais acontecimentos foram previstos com segurança no gráfico messiânico, ante o conhecimento perfeito das premissas que iriam compor a obra de Jesus na Terra. O alto também pôde avaliar-lhe e concluir quanto ao maior ou menor êxito na sua concretização física. Previu-lhe os fatos mais importantes, marcando-os no tempo psicológico devido, como o nascimento, a infância, a juventude e a pregação e o sacrifício de Jesus no Calvário. No entanto, assim como o general esquematizava a batalha decisiva e prevê os devidos recuos ou ofensivos prováveis no avanço de seu exército, cujo êxito dependerá do comportamento e habilidade dos seus soldados, no esquema fabuloso da paixão e morte de Jesus no madeiro da cruz, os resultados previstos ou desejados também ficaram subordinados às reações ao estoicismo e à fidelidade dos cooperadores do cristianismo. Obra O Sublime Peregrino, 13ª edição, página 237. 11º parágrafo, meta definitiva e venturosa perfeição. A conceituação do Cristo Jesus, convidando o homem a ser perfeito, como perfeito é o Pai, indica-lhe a meta definitiva e venturosa, pois há de ser tão feliz como feliz deveríamos conceber a natureza divina. Embora não possamos dizer que Deus é feliz porque não dispomos de uma unidade de medida exata que nos proporcione a ideia do oposto infeliz, sabemos através
de Jesus que o homem perfeito é o homem absolutamente feliz, porque ele já desenvolveu em si mesmo o fundamento divino de Deus. Obra O Evangelho à Luz do Cosmo, 6ª edição, página 227. 12º parágrafo, metamorfose espiritual e sublime impulso. O reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam, cujas palavras de Jesus aludiam mais propriamente a um acontecimento específico de conversão ou metamorfose espiritual. Isto é fruto de uma decisão inexorável que só acontece às criaturas espiritualmente preparadas e decididas a romper os liames inferiores que ainda prendem a seus espíritos, às paixões e aos vícios gerados na imantação ao corpo físico. O espírito do homem efetua a sua ascensão lenta e demoradamente, vivendo estágios espirituais que o preparam através das vidas carnais educativas. Mas, comumente, ele só alcança sua definitiva libertação no momento de súbita violência, em que, dominado por sublime impulso, então rasga o véu da vida ilusória da animalidade. Lembra a flor que, depois de um longo período de gestação, a luz criadora do sol entreabre-se de chofre, sem quaisquer etapas graduáveis? Obra O Evangelho à Luz do Cosmos, 6ª edição, página 310. 13º parágrafo, meu reino não é deste mundo. É evidente que Jesus também anunciava um fato científico ao advertir que meu mundo não é deste mundo, isto é de um mundo material e transitório. O seu reino é real, indestrutível e ilimitado, como é o reino superior da energia espiritual. O mundo de César é um mundo efêmero, existindo sob breve compactação energética. Se considerarmos o termo infinito, cujas formas visíveis aos sentidos físicos tendem a se valorizar em partículas, desaparecendo do exame real dos mesmos sentidos carnais. Obra O Evangelho à Luz do Cosmos, 6ª edição, página 219. 14º parágrafo, meu reino não é deste mundo, 2. Jesus acentuava-se ser um rei espiritual indestrutível e emancipado, não um rei-homem ainda limitado pelo nascimento e depois destruído pela morte física. Ele se afirmou um soberano no reino de Deus, um emancipado, completamente livre do Maya ou da ilusão do mundo material. Era então o próprio caminho, verdade e vida, e podia afirmar: aquele que pertence à verdade escuta minha voz, demonstrando a sua identificação como um soberano de si mesmo, um monarca do reino espiritual, vibrando em igual frequência sublime, além de expressar a diferença entre o reino espiritual ou da energia livre, em confronto com o mundo material, da energia escravizada nos contornos e limites das formas. Jesus identificava-nos a vida real e autêntica do espírito imortal. Ele distingue o rei como a própria identidade soberana do espírito liberto, não um vassalo de paixões menos nobres, mas o programador do seu próprio destino e autor de sua própria felicidade. É a entidade que descobriu a si mesma, livre do tempo e do espaço,
vencedora dos desejos e paixões, do tédio e das insatisfações. Jesus, então, conforta o homem e semeia esperança na humanidade ao informar sobre a vida futura, numa vivência de completo domínio espiritual. Obra O Evangelho à Luz do Cosmo, 6ª edição, página 226. 15º parágrafo, miniatura da lei cósmica, Evangelho. O Evangelho é a miniatura da lei e o identificador do homem autêntico e real, qual seja o espírito imortal, enquanto as leis sociais e o esquema moral de vossa humanidade especificam o modo mais aprimorado da vivência, predominantemente animal. Disciplinam as relações sociais e civilizadas de curto período de existência entre o berço e o túmulo físico. O Evangelho é a vida autêntica e definitiva do cosmo. Obra O Evangelho à Luz do Cosmo, 6ª edição, página 158. 16º parágrafo, minúcias sobre o menino Jesus. Era um menino que jamais guardava ressentimento de alguém, mostrando-se absolutamente imune às ofensas e aos insultos alheios. Imparcial e sincero em suas amizades, ele não diferenciava nenhum companheiro por mais deserdado ou subversivo. Não traía, não intrigava, não zombava, nem humilhava. Ninguém o viu usar qualquer meio para ferir um pássaro, destruir um réptil, inseto ou patráqueo. Curvava-se para o solo e colhia o verme repelente na folha do vegetal, pondo-o para fora do alcance das pisaduras humanas. Sob o espanto dos próprios adultos, ele deliciava-se com as carreiras de formigas supercarregadas de partículas de alimentos ou folhas teiras, com os retalhos de madeira de carpintaria de José. Construía túneis para livrá-las de serem esmagadas pelas criaturas que ali cruzassem os caminhos. Muitas vezes perdia longo tempo tentando repor no lombo das formigas a carga que lhe fora desalojada, ou lhe trazia restos de cereais só para vê-las carregarem. Os meninos das vizinhanças, rudes e daninhos, então contavam a seus pais as esquisitices do filho de Maria, provocando deles o conceito de que esse menino não é bem certo da cabeça. Obra O Sublime Peregrino, 13ª edição, páginas 157 e 158. 17º parágrafo, mistério do corpo de Jesus desaparecido. Pedro ficara bastante preocupado depois que ouvira rumores de vândalos e criaturas embriagadas a soldo do Sinédrio, que se propunham profanar o túmulo de Jesus e arrastar-lhe o corpo pelas ruas. Era a intenção dos sacerdotes extinguir qualquer impressão favorável à doutrina e às pessoas de Jesus, evitando quaisquer demonstrações dramáticas que dessem vida e alento à tragédia da cruz. O rabi da Galileia deveria ser esquecido ou aviltado a todo custo para afastar-se o perigo de formar uma casta de seguidores estimulados por qualquer pretenso milagre ou sadomasoquismo religioso. Deste modo, Pedro resolveu procurar José de Arimateia e expor-lhe as suas desconfianças. E como seu amigo também alimentava as mesmas preocupações, decidiram transferir o corpo de Jesus para outro local desconhecido de todos. Então, após verificarem que a cidade dormia, ambos dirigiram-se ao sepulcro e, munidos de roletes de lenho e alavancas, fizeram
deslizar a pedra de entrada mediante esses gonzos improvisados. Em seguida, mudaram as vestes ensanguentadas de Jesus por novos lençóis limpos e incensados. Depois, no silêncio da noite, desceram as encostas do Calvário e sepultaram um corpo num túmulo desconhecido, abandonado, no meio do capinzal e das ruínas esquecidas. Deste modo, evitaram a coisa mais atroz para o judeu na época, e que seria suprema profanação e o próprio abandono de Jeová, um corpo insepulto. E no caso de Jesus, semelhante avitalmente a sua figura missionária, daria ensejo a incertezas e dúvidas que truncariam muita fé do ideal cristão. Seu corpo ficando insepulto significaria, conforme a tradição hebraica, uma negação aos direitos de liderança, e sua memória não deveria ser maculada por acontecimento tão fanático. No entanto, Pedro e José de Arimateia captaram as orientações do alto e, num empreendimento elogiável, guardaram absoluto segredo até de Maria de Magdala e de sua mãe, do amado Mestre, apagando todos os vestígios da mudança. Embora tal fato fosse a causa de Madalena ter encontrado o túmulo vazio, e isto desse lugar à fantasia da ressurreição de Jesus em corpo e espírito, Pedro e José de Arimateia consentiram que esse boato prevalecesse, pois contribuía para que os asseclas do Sinédrio desistissem de profanar o corpo de Jesus, deixando-o insepulto para humilhá-lo. Obra Sublime Peregrino, 13ª edição, página 295 e 296. 18º parágrafo, Moisés e a continuidade com Jesus. Jesus encontrou o caminho aberto para a sua prédica evangélica entre os judeus, sem precisar destruir o antropofismo de Jeová, sem alterar as legiões angélicas, sem desmentir os velhos patriarcas e profetas do Antigo Testamento. Ele viera iluminar ou ampliar os próprios ensinamentos de Moisés e torná-los mais amenos quanto à sua responsabilidade moral. Substituía o conceito pessoal e punitivo de olhar, de olho por olho e dente por dente, pela condição kármica de quem com ferro fere, com ferro será ferido, na qual Deus não castiga, mas é a própria criatura que se pune dos seus pecados, aceitando espontaneamente os mesmos efeitos das causas perniciosas movimentadas no passado. Obra O Sublime Peregrino, 13ª edição, página 207. 19º parágrafo, Mosaicos, Cristianismo, Espiritismo. Evidentemente, essas três revelações fundamentais ocorreram em épocas diferentes e de acordo com o entendimento intelectivo e psicológico dos povos. Mas os preceitos não furtarás, não matarás e honrar pai e mãe, extraído dos 10 mandamentos de Moisés, os conceitos de amarás ao próximo como a ti mesmo, ou faz aos outros o que queres que te façam, de Jesus, e fora do amor e da caridade não há salvação, de Allan Kardec, são realmente ensinos de natureza universalista, porque além de compreensíveis a todos os homens, doutrinam no mesmo sentido moral e independente de raças, credos ou costumes. Embora também sejam mensagens espirituais,
algo semelhantes às dos instrutores como Buda, Krishna ou Confúcio, elas aplicam-se a todo o gênero humano por estarem despidas de alegorias, tradições, regras ou costumes peculiares a certo povo. Ligam o passado ao futuro em 3 etapas distintas, embora de acordo com a compreensão espiritual na época de suas revelações. Estão identificadas pelo mesmo conteúdo espiritual da humanidade, sem exclusivismo racista ou simbologia de iniciados. Obra A Missão do Espiritismo, 10ª edição, página 33. 20º parágrafo. Mulher adúltera e a escrita do Mestre. É justamente num dos momentos mais importantes, lembrados em sua mensagem evangélica, que se observa Jesus escrever diante da mulher adúltera. Sua divina mão traçou na areia as palavras de censura, reveladora das mazelas daqueles escribas e fariseus que queriam apredejá-la. João, capítulo 8, versículo de 3 ao 11. O que de vós outros está sem pecado, seja o primeiro que a apedreje. Silenciosamente, enquanto alguns dos mais ousados perseguidores da adúltera fizeram menção de atirar-lhe pedras, o mestre apanhou uma vara frágil e traçou no solo as palavras trapaceiro, hipócrita e perjuro, o que fez recuar a turba dos julgadores. Obra O Sublime Peregrino, 13ª edição, página 190. 21º parágrafo. Mundo de César vezes Reino de Deus. O espírito do homem só conseguirá libertar-se do Maya, que o prende às rodas das encarnações humanas, quando ele, espontânea e corajosamente, extinguir todos os desejos e atividades do mundo físico, para aspirar exclusivamente à vivência do mundo angélico. Já dizia Paulo de Tarso que somente depois de morrer o homem velho e renascer o homem novo, o espírito consegue alçar o seu voo para os planos de ventura sideral eterna. Jesus frisou categoricamente quanto à imensa diferença que existe entre o plano espiritual do reino de Deus e o mundo de César, da existência humana, com todas as suas fascinações, ciladas e desejos que aprisionam o espírito nas teias sedutoras das vidas transitórias e fundamentalmente inglórias. Obra O Evangelho à Luz do Cosmo, 6ª edição, página 262.